Bom dia, irmãos. Hoje vamos chegar à última lição, terminando a nossa revista desse trimestre, que foi sobre o que é teologia. E terminando, o autor faz uma finalização bastante apropriada, o autor da lição. Ele fala da alegre colheita da teologia, que é o fruto espiritual do estudo da revelação de Deus. Então, aqueles que se afadigam no trabalho da palavra, no trabalho e no estudo da palavra, na entrega, no ensino, sabe também que pela graça do Senhor, esse trabalho traz resultados. São resultados que a gente pode experimentar e comprovar no seio da igreja, na vida prática de cada crente, na vida também daquele que está se afadigando no estudo, se preocupando em conhecer cada vez mais do Senhor. Mas quando vamos olhar para a história da igreja, a gente também percebe que essa teologia cada vez mais aprofundada traz resultados que são visíveis, que são patentes no meio da igreja. O primeiro deles, o autor vai enumerar, são 5 na verdade. O primeiro deles, ele vai falar sobre uma adoração mais constante. Veja, com o passar do tempo, em inúmeras épocas e ocasiões, a teologia, homens se afadigaram no trabalho teológico e tiveram que responder a algumas necessidades e algumas ansiedades características de cada tempo. Veja, nos dias, por exemplo, da igreja antiga, de uma forma, da idade do período patrístico, a pergunta, por exemplo, quem era Deus, como ele se relaciona com a criação, a questão também da soberania de Deus e a responsabilidade do homem, a questão da divindade de Cristo e sua humanidade, que foram, assim, estudos que acabaram até promovendo concílios que vieram para resolver polêmicas e debates. Então, dentro dessa cronologia, sempre houve, com esta busca do conhecer a Deus de maneira mais profunda e apropriada, atendendo às necessidades e os anseios de cada época da igreja. Então nós vamos ver que a teologia traz e produz cada vez mais um profundo conhecimento do Senhor e, consequentemente, traz também uma adoração mais constante. O próprio conhecer a Deus nos leva a adorá-lo de maneira mais verdadeira. E não só de um modo pontual ou casual, mas também de maneira constante em qualquer que seja a circunstância. Aí então podemos ter a certeza de que sabemos com quem estamos tratando, conhecemos cada vez mais dele, descansamos, nos prostramos aos seus pés, dependemos mais dele. Então a teologia tem colhido este fruto do seu trabalho também na adoração, que acaba sendo constante, vibrante no seio da igreja. É o resultado de pessoas que confessam, de lábios que confessam o nome do Senhor com profundo conhecimento. Um segundo ponto, que é também um fruto espiritual produzido pelo conhecer a Deus, é a contrição mais sincera. À medida que nos aproximamos do Senhor, nós também passamos a nos conhecer. Então, a teologia, por exemplo, que trouxe a questão da queda, quando o homem ali então ficou totalmente contaminado em todas as áreas de sua vida pelo pecado, esta teologia, este conhecimento, essa doutrina firmada desde o Velho Testamento, sempre trouxe à consciência dos homens a sua insignificância diante do Senhor, a sua pecaminosidade diante do Pai. E com isto leva a igreja, leva o cristão a adorar cada vez mais, a se prostrar aos pés do Senhor também e confessar o seu pecado. Como diz o autor aqui, faz parte de um duplo movimento da teologia que foi indicado por João Calvino, que é o conhecimento de Deus, que nos leva ao conhecimento de nós mesmos e, como resposta, voltar-se cada vez mais para o Senhor. É um autoconhecimento adquirido com um conhecimento que vem do Senhor. Então, à medida que nos aproximamos, sabemos que somos pecadores. O autor, inclusive, cita Isaías, capítulo de número 6,
quando ele teve a visão do alto e sublime trono, ele então disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de homens de impuros lábios. Então veja esta consciência de pecado, resultante de um conhecimento, de uma teologia, de um conhecer a Deus cada vez mais profundo. Descobrimos aquele que é santo, 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 e descobrimos aí, consequentemente, que precisamos nos santificar cada vez mais, fugindo do pecado e mortificando a nossa natureza terrena. Então é esse fruto também que a teologia tem colhido para que os crentes possam depositar sua confiança cada vez mais aos pés de Cristo, reconhecendo o seu estado, sua pecaminosidade. Depois disso, a teologia também traz para o crente, para a igreja, uma oração que seja mais confiante. Quando nós nos aproximamos do Senhor e passamos a depender dele, a oração passa a ser algo muito mais natural em nossas vidas. E não somente em nossos horários de culto coletivo, não também somente em nossos horários de devocionais individuais, mas durante todo o tempo. À medida que passamos, como diz Paulo, é preciso vigiar em oração. Paulo ainda fala que é preciso agradecer com ações de graças, quando descobrimos quem é o Senhor, o que Ele tem feito por nós, todo o seu plano de salvação, todo aquele amor demonstrado por cada um de nós na pessoa de Cristo Jesus. Isso nos leva a não só a depender mais dele, mas também de reconhecer, de agradecer e de suplicar que o Senhor então tenha cada vez mais misericórdia de cada um de nós. Essa resposta de oração que vem do conhecimento desta revelação do próprio Deus àquele que se dispõe a se aproximar dele. Portanto, até a nossa vida de oração pode ser o resultado do fruto do trabalho teológico, daqueles que acabam por confiar e depender mais do Senhor, fazendo isto numa vida de constante e confiante oração. Depois disso, como quarto resultado, o autor vai falar, ele já apresentou a adoração, que acaba sendo mais constante, ele falou também da contrição, que acaba sendo mais sincera, falou da oração, que acaba sendo mais confiante, e ele fala também de uma comunhão mais amorosa. E por que isto? Porque ele vai conhecendo, lá no Velho Testamento, ele vê Israel como a igreja, que naquele tempo era um povo, era uma nação, e hoje é um corpo, tirado de todos os lugares, de todos os cantos, de todas as partes do mundo. Esta universalidade da igreja que compõe o corpo de Cristo não é apenas uma agremiação, uma associação de pessoas que tenham as mesmas afinidades até religiosas. É muito mais do que um grupo social, é um corpo vivo, corpo de Cristo Jesus. É uma comunhão invisível que nos liga, que nos une, que nos mantém juntos. É isto então que vamos acabar por entender. Quando nós conhecemos melhor o Senhor, descobrimos que somos o corpo de Deus. Que não somos mais, como Paulo fala, quando ele veio e ministrou a sua paz através da religação que tivemos com o Pai, deixamos de ser peregrinos e forasteiros, agora somos concidadãos dos céus. E aí somos a família de Deus. Passamos a entender que fazemos parte de uma coisa maior, de um grupo maior, de algo que por nós mesmos não teríamos sequer interesse em querer participar. Mas quando somos alcançados, descobrimos que agora estamos incorporados, somos unidos, e então fazemos parte, ligados uns com os outros e ligados à cabeça deste corpo que é Cristo Jesus. A confissão de fé fala exatamente sobre isso, quando ela diz que estamos Israel estava sob a tutela da lei, já era aquele povo que tinha recebido toda a revelação de Deus. Então é esta revelação que deu consciência nacional, é esta revelação que dá consciência de corpo. Hoje, baseados todos nós nos fundamentos dos profetas e dos apóstolos, do Velho e do Novo Testamento, formamos
e participamos desse grupo. Então esta comunhão acaba sendo muito mais amorosa. Esse conhecimento de Deus alimenta a fé e incentiva esta comunhão com os santos de todas as épocas, de todos os lugares, que estão todos ao mesmo tempo debaixo da graça do Senhor. Então é esta questão também que o autor ressalta como fruto espiritual num conhecimento cada vez mais aprofundado do Senhor. Por último, como não poderia deixar de ser, adoração, contrição, oração, comunhão e missão. Agora então vamos entender claramente o propósito do porquê, ou melhor, do para que fomos alcançados pela graça do Senhor. Quando olhamos para a frase que está em Mateus 28, 19 e 20, que diz assim, o Senhor Jesus dizendo: Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Veja, aqui o Senhor está estabelecendo uma visão eclesiástica. É uma visão onde nós devemos ter a certeza absoluta que estamos levando os limites da igreja, estendendo o alcance desse limite do reino, da formação do reino de Deus, através de pessoas que vão começar a fazer parte, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, significa agora eles estão ingressando no seio da igreja. A visão nossa também como igreja é cada vez mais aumentar esse limite do pacto da graça, alcançando pessoas, batizando aquelas que são e dão realmente provas e mostras da graça invisível, e agora então vem fazer parte do corpo do Senhor. Batismo é o sinal de entrada nesse pacto da graça. E quando ele fala ensinando-os também a guardar todas as coisas, ele está dizendo de tudo aquilo que ele nos tem ensinado, as coisas que vos tenho ordenado. É uma missão, é uma evangelização, uma proclamação que seja doutrinária. É aquilo que conhecemos e vamos transmitir às pessoas. É também uma evangelização que seja institucional. Por conta do quê? Cada igreja vai pregar e vai anunciar aquilo que tem aprendido. Aprendido com o quê? Com o estudo da palavra de Deus. Com cada teologia desenvolvida no âmago destas denominações. No âmago, quer dizer, no centro, naquilo que eles confessam acreditar. Então, por isso, é necessário esse saber e conhecer de Deus, para que possamos ensinar às pessoas aquilo que eles também nos têm ensinado. Discípulos, como diz o texto aqui da lição, são aprendizes, são alunos que devem ser ensinados sobre as verdades do reino pela graça. O Senhor Jesus Cristo inúmeras vezes fez isto. Quando ele falou com a mulher samaritana e ensinou a ela uma série de verdades sobre amor, sobre graça, sobre adoração, ela foi uma das missionárias que acabou levando o evangelho para as pessoas que depois vieram e conheceram a Cristo Jesus. O próprio endemoniado gadareno, que foi alcançado como uma das conversões mais improváveis registradas na palavra de Deus, quando atravessaram aquele mar sob uma tempestade tremenda e lá encontraram com aquele endemoniado. Depois disso ele quis vir junto, mas Jesus Cristo disse: agora você vai e ensina. Ele acabou ensinando, sendo evangelista. A missão daquele homem alcançado pela graça e o conhecimento que ele recebeu da pessoa de Cristo pessoalmente mudou toda a sua existência, e agora ele encontra o propósito de anunciar. Depois disso vamos encontrar pessoas que já foram alcançadas naquela região pelo testemunho deste improvável convertido e enviado. É assim que precisamos entender. Quando temos o conhecimento apropriado do Senhor, então temos ali uma palavra apropriada, uma palavra encaixada, uma palavra que seja temperada com sal, onde podemos responder a cada um daqueles que nos procurar, aqueles que vierem para saber, quando então estaremos manifestando o mistério de Cristo, como Paulo falou em Colossenses capítulo de número 4. Então, acabamos por entender o nosso propósito, a nossa missão sobre a terra. E não vai ser algo, como também já disse, pontual, casual, acidental, de modo algum.
há de ser o tempo todo. Nas múltiplas relações que a gente mantém, nós vamos conseguir transmitir e manifestar os ensinos, os conhecimentos, o próprio perfume, como diz Paulo, o perfume de Cristo. É isto exatamente que nós vamos fazer de maneira mais efetiva à medida que conhecemos mais do Senhor. Então são estes os resultados. A gente consegue entender que esta teologia profunda, aprofundada, uma teologia baseada numa interpretação fiel à palavra de Deus, cada vez mais conduzida pela fidelidade, esse papel fundamental vai ser o de trazer como resultado uma adoração mais constante, uma contrição cada vez mais sincera, uma oração do povo, de cada crente, com muito mais confiança, uma comunhão entre os próprios crentes e um entendimento do todo da igreja de maneira mais amorosa, uma missão também compreendida, conscientizada, efetivada cada vez mais. É isto exatamente que o autor está dizendo, fechando com chave de ouro essa nossa lição, que desse trimestre foi um período, não um período exatamente demarcado por o começo e um fim de mês, mas dentro desses 3 meses em que estivemos começando, até hoje, na lição de número 13, estudando sobre o que é a teologia, ele então fecha, eu tenho certeza, com muita maestria, com chave de ouro, o assunto ao qual ele se propôs a tratar nessas 13 lições, falando sobre os frutos espirituais de uma teologia que seja realmente firmada na palavra de Deus, com o conhecimento apropriado da pessoa e dos atributos do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai de amor, te louvamos pelo trimestre que se termina, no qual que se encerra, no qual estudamos sobre a necessidade de termos este profundo conhecimento do Senhor. Conhecimento este que não é alcançado ou conseguido por algum tipo de mérito ou capacidade humana, mas sim pela tua revelação, porque o Senhor é quem se dá a conhecer. O Senhor sendo não o objeto desse estudo, mas a pessoa que se revela, a pessoa que traz para cada um de nós, falando de si mesmo, toda esta revelação e conhecimento. Nós te louvamos por isso, aprendemos muito, estudamos mais e o Senhor nos aproximou cada vez mais do Senhor mesmo, que através do teu Filho amado, o Senhor nos tem amado, não tem se esquecido de cada um de nós e, independente daquilo que temos feito de errado, o Senhor continua insistentemente, sem desistir, se revelando a cada um de nós. Te louvamos, te agradecemos por isto. Fazemos isto na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.